Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu vou responder uma pergunta que eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui no canal, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Eu acho que eu falei quando começou a revidação, né? Revidação, nem sei se essa palavra tá certa. Mas quando Israel começou a revidar, né, os ataques que sofreu ali do Hamas, né, em 2024, eu lembro que muitos cristãos, né, começam a se preocupar e começam a dizer que profecias bíblicas estão se cumprindo, começam a falar de Mateus 24, começam a dizer que Israel é o relógio de Deus, ou seja, se a gente quiser saber se a volta de Jesus está próxima, é só a gente olhar os acontecimentos em Israel. Também tem uma coisa que muitos cristãos falam, que é o seguinte: eu vou apoiar Israel porque, afinal de contas, Israel é o povo de Deus. E aqui a gente tem um problema, porque se Israel é o povo de Deus, os cristãos não são, ok? Mas espera aí, vamos lá. A gente sabe, principalmente você que lê a Bíblia, e eu acredito que se você segue o meu canal, você lê a Bíblia, porque é uma das coisas que eu mais recomendo nesse canal é estude a Bíblia. Então você sabe que Israel, ninguém nem tem dúvida, Israel é o povo escolhido por Deus ali, né, desde muitos séculos atrás. Ou seja, Deus, né, escolheu Abraão, Abraão saiu da terra aonde ele estava, que hoje, né, é a região ali do Iraque. Abraão sai dali, vai para a região onde hoje é o Estado de Israel e onde também foi, né, o antigo Estado de Israel. Só que ele vive ali como um andarilho, né, um peregrino e tal. E aí ele tem Isaac, aí nasce Jacó, Jacó tem os seus filhos que formam as tribos, e é de Jacó que veio o nome Israel, porque a gente tem que lembrar que Jacó lutou com um anjo, né, lutou com Deus, e aí o seu nome foi mudado. Esse povo vai morar no Egito, esse povo cresce muito lá, e aí passa-se muitos anos, eles são libertados dali do Egito por Moisés, né? E aí Moisés começa a escrever ali o que a gente hoje conhece como o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando Moisés tira aquele povo do Egito, eles vão para a região, né? Para a Terra Prometida. E lá, né? Havia os cananeus, havia os amorreus, os perizeus, né? Eram povos que seriam eliminados para então Israel, né, o Israel povo, tomar conta daquele território. Inclusive a gente vê ali um julgamento de Deus sobre aquelas nações de Canaã, né? Então o povo de Israel vai lá, toma posse daquela terra e forma o Estado de Israel, né, digamos assim, onde se divide as 12 tribos e tudo. E a gente vê que o auge disso tudo é na época de Salomão, porque Davi já tinha derrotado todos os inimigos, o reino era próspero, o reino agora era pacífico, já que não tinha opositores. Então a gente tem ali um território muito grande, que é praticamente o mesmo território que Israel atual ocupa, né? Lógico, a gente vê ali que tem a faixa de Gaza, né, chamada de Palestina ali, tem a Jordânia, se eu não me engano, Cisjordânia, alguma coisa assim. Então, ou seja, não é exatamente o mesmo território, mas aquela área ali é a área que Deus concedeu para os israelitas, né? E a gente vê uma coisa que eu vou até tratar, provavelmente em outro vídeo, acho que não vai dar para tratar nesse, que é uma questão que as pessoas levantam Guilherme, esse Israel, esse povo de Israel que vive ali em Israel hoje, é o mesmo da Bíblia? Bom, gente, logicamente que sim, né? A gente sabe que sim, óbvio que eles já se misturaram, a gente conhece a história bíblica, né, que 12 tribos ali meio que se perderam, ficou majoritariamente ali a tribo de Judá, Benjamim, e aí tem levitas também, né, porque haviam levitas ali no meio das tribos, né. Levi foi justamente o único que não teve um território, porque ele estava em todos os territórios, né, já que os levitas eram o pessoal responsável pela adoração, né, pelo culto, pela religião em si, né? E aí a gente vê que o que sobrou foi os judeus, né? E aí tem o exílio babilônico, aí depois volta, que é justamente quando os judeus voltam para aquela terra, e aí a gente vê que eles habitam ali durante muito tempo, e aí vem a época ali de Jesus,
né? Afinal de contas, eu vejo até pessoas dizendo assim que aquele Estado ali não é o Estado de Israel e começa a inventar um monte de coisa, mas gente, toda aquela história de Jesus acontece ali, tá? Ali no Israel atual, tanto que muitos turistas vão lá para ver, né, lugares onde Jesus andou, onde Jesus nasceu, onde Jesus foi sepultado, onde ressuscitou, essa coisa toda. Então, ou seja, aí quando é no ano 70 da Era Comum, os romanos vão lá e destrói, né? Destrói tudo e pega aqueles judeus e espalham pelo mundo, né? Os caras são espalhados pelo mundo. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque no ano 70 da Era Comum, os judeus são espalhados pelo mundo. Mas em 1948, aquele Estado se torna Estado de Israel de novo e os judeus que estavam espalhados pelo mundo voltam para aquele território. E isso é muito interessante, eu vou tratar disso em outro vídeo, porque algumas pessoas veem nisso uma profecia bíblica sendo cumprida. Então, ou seja, eu sei, a arqueologia sabe, a história sabe que os judeus que estão ali em Israel são realmente descendentes dos judeus da época de Jesus, da época de Moisés e por aí vai, são descendentes. Beleza. A pergunta é, eu tenho que apoiar Israel? Israel é o povo de Deus? Então vamos lá, eu vou começar a responder, eu tenho um textinho aqui, que é o meu roteiro para eu não me perder. Inclusive tudo isso que eu falei aqui nem estava no roteiro, mas vamos lá, serve como uma introdução para você entender bem. Vamos lá. Israel foi o povo de Deus, mas rejeitou o Messias. Então, para e pensa. Deus chamou Abraão teve Isaac, aí veio Jacó, que é Israel, as 12 tribos, formou aquela nação e tal, mas todo aquele objetivo, tudo que acontece com o povo de Israel vindo de Deus, a entrega da lei, tudo isso, tinha a ver com guardar um povo para que o Messias viesse. Esse Messias, ele ia vir e ele ia salvar o povo. E esse Messias seria um judeu, descendente do rei Davi, tal. Só que quando esse Messias vem, que é Jesus, o povo de Israel não quis. Falou, não, esse aí não é o Messias que foi prometido pra gente. Havia uma interpretação naquela época de que o Messias seria um líder religioso, político, militar, que derrotaria o Império Romano e colocaria os judeus, Israel, como o centro do mundo. Não era isso, ou seja, por causa da tradição dos fariseus e de outros religiosos ali, eles acabaram entendendo o Messias de uma maneira errada. Então, quando o Messias veio, eles não quiseram, né? Lógico, a gente sabe que muitas pessoas creram em Jesus. E aí acontece uma coisa interessante. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, fala justamente sobre isso, né? E aí lá em João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ou seja, Jesus veio para o povo dele, para o povo de Israel, para o povo judeu. O povo de Israel não quis Jesus. O povo de Israel rejeitou Jesus, não aceitou ele como Messias. E aí abre uma coisa interessante, porque como o povo de Israel rejeita o Messias, essa oportunidade de salvação se abre para as nações. Quem são as nações? Eu, você, que não é judeu, que não tem sangue israelense. Entendeu? Então, ou seja, Jesus veio para salvá-los. Eles não quiseram, Jesus agora vai salvar as nações. Inclusive, havia essa promessa já quando Abraão foi chamado. E, se eu não me engano, Paulo explica sobre isso em Romanos e em Hebreus. Se eu não me engano, se me falar a memória, está explicado ali. Inclusive o seguinte, porque muita gente achava que os judeus somente seriam salvos, mas desde a chamada de Abraão, a gente vê que todas as nações seriam abençoadas por causa de Abraão. A igreja é o povo de Deus hoje. E quando eu uso o termo igreja, eu estou falando cristãos, ok? Todo aquele ser humano que conheceu Jesus e acreditou naquele Jesus ali da Bíblia, ele é um salvo. Então ele é povo de Deus. A gente também tem que lembrar que nós somos filhos da promessa. Porque Abraão ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Ismael foi primeiro do que Isaac. Mas a promessa não era para Ismael, a promessa era para Isaac. Então, ou seja, nós somos
filhos da promessa, filhos da fé, entende? Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz assim: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 8, diz assim: nem todos os descendentes de Israel são Israel. São os filhos da promessa que são considerados descendência. Então eu, que não sou israelense de sangue, agora eu sou israelense pela fé. Ou seja, eu me tornei povo de Deus porque eu acreditei em Jesus. Se você acredita em Jesus, no Jesus da Bíblia, você é povo de Deus. E isso não exclui, obviamente, os verdadeiros israelenses, os verdadeiros que eu digo assim, a galera de sangue. Por quê? Porque agora a gente entende que para ser povo de Deus não basta eu ter nascido descendência de sangue de Abraão, mas que eu tenha fé em Jesus. O que significa que uma pessoa que é descendente de Abraão, que é descendente de Isaac, de Jacó, para ele ser povo de Deus, ele precisa exercer fé. Exercendo fé em quem? Em Jesus. Então aí ele é povo de Deus. Mas espera aí. Então, ou seja, quem que é povo de Deus? Todo e qualquer ser humano que acreditou em Jesus. Ok? Isso é povo de Deus. Mas, Guilherme, e a nação de Israel? Então quer dizer que a nação de Israel ali não é povo de Deus? Não, não é. Aquela nação não é povo de Deus, mas eu digo o seguinte, é como o Brasil. Dizem que o Brasil é o país mais cristão do mundo. Eu duvido muito por ser também um país muito violento, muito corrupto, né, muito imoral. Então não faz muito sentido um país que seja majoritariamente cristão ser também um país, né, nesse nível de imoralidade. Mas vamos lá, existem muitos brasileiros cristãos, mas o Brasil é cristão? Não, mas existem brasileiros que são cristãos. Do mesmo jeito que em Israel, existe ali, a grande maioria não é povo de Deus, mas os que creram em Jesus é povo de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Ó. Deus tem um plano para Israel e Paulo deixa claro em Romanos 11. Inclusive, é um dos capítulos da Bíblia que eu tenho estudado. Se você quiser entender qual é o real papel de Israel nos planos de Deus atualmente, leia Romanos do capítulo 8 até o capítulo 11, que você vai entender sem nenhuma sombra de dúvida. Paulo deixa claro em Romanos 11 que Israel, como nação, foi endurecido por um tempo, mas não foi rejeitado para sempre. O que a gente pode dizer da situação de Israel agora é como se fosse o seguinte: você leu a Bíblia, você entende na época em que Jeremias prega, e aí o povo é exilado, ou seja, Babilônia vem, destrói toda a nação, o templo, os símbolos, tudo. Pega aquele povo e o que eles não deixou ali como escravos, ele matou e alguns foram levados para o exílio. Naquele momento histórico, Deus estava rejeitando Israel. Rejeitou. Não quero mais saber, não quero mais saber de templo, de sacrifício, toda essa cultura que foi criada, eu não quero saber mais. Sai daqui. E expulsa aquele povo dali. Só que Deus não os rejeita totalmente. Por quê? Porque os que foram levados para a Babilônia, como por exemplo Daniel, né, e os seus amigos e outros, aquele povo era um remanescente. Daquele povo ali ia surgir uma nova geração que depois seria livre do exílio e voltaria para aquela terra. Então, ou seja, do mesmo jeito hoje é como se fosse isso. Os israelitas rejeitaram Jesus. Então o que Deus faz? Beleza, deixa eles aí que depois eu vou tratar com eles. E agora o cristianismo está sendo espalhado pelo mundo. Mas vai chegar um momento em que Deus vai pegar aquela nação de Israel e vai tratar com eles. Entendeu? Então, ou seja, é isso que Paulo fala. Então, ou seja, Israel é o povo de Deus? Não, mas eles voltarão a ser. Por quê? Porque eles vão crer em Cristo. Eu sou povo de Deus, você que é cristão é povo de Deus. A nação de Israel, não. Ah, Guilherme, então eu não tenho que apoiar Israel. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma questão um pouco complicada, porque quando as pessoas falam em apoiar Israel, é um pouco estranho. Por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas antes de vir para cá eu morava em Santa Maria, Distrito Federal. Que diferença faz eu apoiar ou não Israel? Entende? Essas pessoas que moram ali no interior do Ceará,
no interior do Nordeste. Que diferença faz você apoiar ou não Israel? Não é nenhuma briga nossa. Só que a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Nós como cristãos, a gente deve orar pela paz. A gente deve ser pacificador. A gente deve promover a paz. Então, ou seja, eu penso da seguinte forma. Existe um cara mau e existe um cara bom. E o cara mau está agredindo o cara bom. Pela lógica, eu vou apoiar, pelo menos moralmente, o cara bom. Porque eu não quero que um cara bom seja derrotado por um cara mau. Tá entendendo? Israel é uma nação democrática, uma nação livre, uma nação com liberdade religiosa, é uma nação rica, pacífica, e está rodeado de países árabes que são o contrário de tudo isso. Então, quando eu vejo esses países árabes que são a favor de terrorismo, de ditadura, que tira a liberdade religiosa, você pode ser um cristão em Israel, mas você não pode ser um cristão nos países árabes. Então, ou seja, é por esse lado que eu olho. E também eu olho pelo seguinte, gente, Deus ainda vai tratar com esse povo. Esse povo era o antigo povo de Deus. E esse povo está ali num momento de endurecimento. Lembra que em Jeremias e em alguns momentos ali antes de Israel ser exilado, Deus também puniu nações que não ajudaram Israel. Israel estava sendo punido por Deus, mas isso não impede que eu não possa ajudar Israel, apoiar Israel, orar por Israel. Eu não vou lembrar agora, mas teve algumas nações que Deus falou assim, ó, eu vou pegar vocês, porque quando Israel estava em aflição, vocês não os ajudaram. Vocês não foram bons com eles. E aí eu até me confundi quando eu estava lendo a Bíblia, que eu falei assim, peraí Deus, mas o Senhor estava punindo Israel. Por que essas nações teriam que ajudá-los? Então, ou seja, é mais ou menos o seguinte, eu sou pai, muita gente que vê meu canal também é pai, mãe, e também já passou por essa situação que eu vou contar agora. Eu tenho 4 irmãos e tinha dia que meu pai ou minha mãe me pegava e o pau quebrava. E aí, algum irmão meu ria ou debochava, ou fazia pouco caso porque eu estava apanhando. E às vezes ele não tinha culpa de nada, mas sabe o que acontecia? A minha mãe pegava ele e punia também. Por quê? Seu irmão está sendo punido e você, ao invés de ficar na sua, você está rindo dele. Então, ou seja, é feio, é errado. E isso aconteceu. Então, ou seja, como cristão, eu não tenho que orar por Israel e pela destruição do Irã, pela destruição da Palestina. Não. Eu tenho que orar por todas as pessoas. Afinal de contas, esses países árabes, embora, vou fazer uma pequena correção aqui, embora o Irã não seja árabe, tá? Eles são persas, mas tem ali um grande influência islâmica. Então Israel está se defendendo de um agressor, entende? Está se defendendo de um agressor. Mas no Irã, gente, tem pai, tem mãe, tem criança, tem filhos, entendeu? Tem mulheres. Então, eu preciso orar para que Deus trate com o ditador do Irã, que Deus trate com o Benjamin Netanyahu, que Deus trate com todas essas pessoas e que Deus proteja o povo. Esse é meu papel como cristão, ok? Então vamos lá, só para você entender, ó. Apoiar Israel como nação política é diferente de chamá-los de povo de Deus. Podemos apoiar Israel por ser uma democracia, por lutar contra o terrorismo, por valores compartilhados com o Ocidente. Mas espiritualmente o povo de Deus hoje é quem aceita Jesus como Senhor, judeu ou gentil, ou nações, entendeu? Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16 diz assim: de ambos fez um só povo, destruindo o muro de separação. Então em Cristo não existe mais brasileiro, judeu, argentino, entende? Não existe nações, não existe diferenças, não existe um muro que nos separa. Em Cristo, todos nós somos o povo de Deus, ok? Para resumir, tem uma frase aqui que foi elaborada para você entender todo o conceito do que eu falei aqui no vídeo. Ó. Eu apoio Israel como nação, contra o terrorismo e como democracia no Oriente Médio. Mas dizer que eles são o povo de Deus hoje, no sentido espiritual, é esquecer que o povo de Deus são todos que aceitaram Jesus como o Messias, sejam judeus ou não. A Bíblia diz que Deus ainda tem planos para Israel, mas por enquanto quem está em Cristo é a verdadeira descendência de Abraão.
Então é isso, entendeu? Eu espero que esse vídeo tenha ficado explicado para você entender. Quem é povo de Deus? Todos aqueles que acreditaram em Cristo. Os cristãos em geral, seja ele judeu ou não. Só lembrando, existem pessoas que são judeus, inclusive eu tenho um vídeo aqui que é judeus messiânicos. São judeus, pessoas de Israel, pessoas que seguem aquela cultura judaica, mas eles acreditam em Jesus. E eles seguem a cultura judaica, às vezes só por uma questão de cultura mesmo, entendeu? Ou seja, fazem circuncisão, cumprem ali alguns rituais e tal, mas eles entendem que eles são aceitos por Deus através de Cristo. Então também eu vou deixar um link aqui para você entender o que é um judeu messiânico. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para que você entenda qual é a nossa posição em relação a Israel. Vou fazer um outro vídeo e vou explicar para vocês como que a nação moderna de Israel surgiu e se foi uma profecia bíblica se cumprindo ou não. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário sobre o que você acha do que eu disse nesse vídeo, deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!